Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. 3 homens estavam pendurados no madeiro no dia da Páscoa. Cordeiros estavam a ser preparados para serem sacrificados no templo. E lemos em Mateus 27, 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Isto é, das 15 horas da tarde cerca da nona hora, porque eles começavam a contar o dia a partir das 6 horas da manhã, por isso era a nona hora, seria então às 15 horas da tarde, ou que hoje chamamos às 3 da tarde. Por isso, desde a nona hora, desde a hora sexta até a nona hora, quer dizer, desde o meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Elai, Elai, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Sabia Jesus o que lhe ia acontecer? O Pai abandonou Jesus Cristo nesse momento? Vamos responder a essas perguntas hoje. O meu propósito hoje é de entendermos melhor o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Certamente Jesus Cristo sabia o que lhe ia acontecer, pois ele, o Verbo, foi encarnado e foi o Verbo que inspirou, cerca de 700 anos anteriormente ou atrás, em Isaías 53, versículo 3 a 5. Isaías 53, versículo 3 a 5. Dizendo: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Lucas 18, 31 a 33, vê-se que Jesus Cristo sabia que ia ser traído. Lemos: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Vê-se que Jesus Cristo disse estas palavras aos apóstolos antes de morrer, e por isso ele sabia muito bem o que lhe ia acontecer. Ele também sabia muito bem que ia cumprir essa profecia. Ele ia cumprir a parte da lei que apontava para Jesus Cristo como Cordeiro Pascal. Ele sabia exatamente o que lhe aconteceria e quando. Sim, e quando? Pois lemos em Mateus 26, versículo 1 a 2, e aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos,
disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Sim, Jesus Cristo cumpriu a lei e os profetas. E os salmos também. Vejam em Lucas 24, 44, quando depois dele ter ressuscitado, Jesus Cristo disse assim: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus Cristo cumpriu a lei, sim, e cumpriu os profetas, e sim, e cumpriu os salmos. Cumpriu o que estava escrito acerca dele na lei, nos profetas e nos salmos. Sim, ele obedeceu a lei, ele a cumpriu, pois nunca pecou. Mas ele também cumpriu as palavras proféticas da lei que apontavam para ele, que estava escrito acerca dele, que lhe ia acontecer. E por isso vemos que a lei e os profetas e os salmos prediziam que Jesus Cristo tinha que sofrer e morrer, e por isso Jesus sabia muito bem que tudo isso ia acontecer. Então, o que estamos a ver em Mateus 27, 46, quando Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Queridos irmãos, aqui estamos a ver um exemplo de citar uma escritura, o exemplo de citar uma escritura exatamente como foi escrita. E assim é o caso em que aquelas pessoas que estavam presentes aí se recordaram das escrituras que tinham postas à memória. Este ato de recordar uma coisa que foi posta à memória é conhecido como remés. E este ponto de recordação de escrituras postas à memória, é muito usado no Novo Testamento. Vê-se várias vezes que Jesus Cristo fala uma parte inicial ou uma parte de uma escritura. Ele menciona essa parte e o povo que estava a ouvir a ele imediatamente sabia o resto dessa escritura. E por isso entendiam o que é que Jesus Cristo estava a dizer. Em muitos casos, muitas vezes se vê que Jesus Cristo disse uma coisa e eles ficaram fulos. Se estamos só a ler o que ele disse no Novo Testamento, às vezes não entendemos porque é que eles ficaram fulos. Mas formos ver essa escritura no Antigo Testamento e formos ler o que essa escritura diz depois, porque eles tinham essa escritura em memória, então vê-se porque é que eles ficaram fulos e zangados com Jesus Cristo. Porque viram que Jesus Cristo estava a referir-se a essa escritura. Eu vou dar 2 exemplos simples do que é remés. Ora, se você é brasileiro e ouvir estas palavras, vejamos se eu consigo pôr aqui. E por isso vemos se você, sendo um brasileiro, ouve essas palavras, e espero que tenham ouvido esta gravação razoavelmente bem,
você vai se lembrar que estou citando as primeiras letras do hino nacional brasileiro. E vai se lembrar das palavras seguintes. E as palavras seguintes são... E por isso, se você é brasileiro, está já a pensar nas palavras seguintes. Quer dizer, isto é uma recordação de uma parte que faz recordar o resto. E não é preciso dizer tudo, mas vocês recordam o resto. Como eu disse, ia dar 2 exemplos, vou agora dar um segundo exemplo. E este segundo exemplo é um caso que você seja português, e então imagine que você está a ouvir o seguinte. Ora, se você está a ouvir isso, e se você é português, você certamente vai reconhecer que é o hino nacional português. E vai se recordar das palavras seguintes, que são... E então você já vai pensar o que é que vai dizer a seguir disso. Se você é patriota português, ou se você é patriota brasileiro, você vai entender certamente estas palavras e vai entender o que é que vem a seguir. Sem eu estar a dizer. É ou não é? É claro que é, você está a ver que é. Ora, isto é conhecido como remés, como eu disse. E é muito usado no Novo Testamento. Como eu disse, Jesus Cristo dizia uma parte de uma escritura e as pessoas, ouvindo isso, por exemplo, ficavam fulos com Cristo porque sabiam de cor e salteado o resto da escritura. E por isso viam o que é que Jesus Cristo estava a dizer dele mesmo. Ora, como é possível que eles sabiam isto de cor e salteado? É porque o povo, na era de Jesus Cristo, parte da educação da juventude, isto é, quando já tinham pelo menos 12 ou cerca de 12 anos de idade, os jovens já sabiam os primeiros 5 livros, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei de Moisés. De cor e salteado. De cor e salteado. Imagine o seu filho ou a sua filha de 12 anos saber recitar de cor e salteado os primeiros 5 livros da Bíblia. E uma pessoa adulta, daqueles que eram mais dedicados, principalmente aqueles que iam ser fariseus ou sacerdotes ou dessas posições de responsabilidade, sabiam de cor e salteado todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Acho que é difícil nós compreendermos isto. Mas imagine a capacidade mental que nós temos se estamos a usar a nossa mente e estamos a treiná-la, o que se pode fazer com a nossa mente e com a nossa memória. Por isso, quando Jesus Cristo disse em Mateus 27, 46, Ilai lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eles sabiam muito bem o que Jesus Cristo estava a recitar. E sabiam muito bem as palavras seguintes.
entre parênteses, digamos assim, um ponto de nota, é que este é o único lugar nos Evangelhos em que Jesus Cristo se dirige ao Pai como Deus meu. Este é o único lugar. É aqui, em Mateus 27, 46. Porque noutros lugares ele dirigia-se ao Pai como Pai. Porquê? Porque Jesus Cristo estava especificamente e deliberadamente citando exatamente Salmos 22. E isso causou essa lembrança, um remés do resto dos salmos aos que o ouviam e conforme viam o que estava a acontecer. Por isso hoje, queridos irmãos, para entendermos melhor o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, vamos analisar Salmos 22 de uma maneira mais detalhada e assim vamos ter uma perspectiva da crucificação de Jesus Cristo, uma perspectiva dos olhos dele, como Cristo estava pensando. Porque Jesus Cristo estava recitando ou dizendo internamente este salmo na sua cabeça. Também notem que este salmo, Salmo 22, nessa era tão popular como para hoje o Salmo 23 é. O Salmo 23 sabem que é o salmo que o Senhor é o meu pastor. E esse, entre cristãos, é muito popular. E Salmos 22, igualmente, era popular para eles. Então vamos começar a ler Salmos 22, versículo 1. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? E por isso a pergunta que fiz inicialmente, há uns minutos atrás, foi que estava Jesus Cristo a dizer que o Pai o tinha desamparado? Sim, eu sei que muitos dizem que isso foi o caso. Até alguns na Igreja de Deus disseram isso. A posição ou o entendimento que tomavam é visto que Jesus Cristo tomou o pecado por nós, então essas pessoas dizem que o Pai teve que virar as costas a Jesus Cristo nesse momento. Mas, queridos irmãos, isso é uma dedução incorreta, porque isso não é bíblico. Vejamos alguns exemplos porque é que não é bíblico. Por exemplo, no versículo 59, versículo 1, vemos que o pecado é que nos separa de Deus. Mas Jesus Cristo nunca pecou. Por isso ele não podia estar separado de Deus. A única maneira que o Pai o poderia ter abandonado era se o Espírito Santo tivesse deixado. Mas isso nunca aconteceu. Depois, lemos também em Isaías 53, que lemos um ou outro versículo há uns minutos atrás também, vemos que Jesus Cristo sabia o que lhe ia acontecer, pois o seu sacrifício e a sua morte estava profetizado. Aliás, sabemos que ele era o Verbo. E o Verbo foi aquele que falou e inspirou e profetizou aqui estas Escrituras. É a palavra de Deus, o Verbo. E também vemos neste mesmo Salmo 22, vê-se no versículo 24, que diz, pois não desprezou
Vê-se aqui que porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. O Pai não escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele chamou, o ouviu. E por isso vê-se aqui que o Pai não escondeu a sua cara do Filho Jesus Cristo. Deus Pai não abandonou a Jesus Cristo. Até Jesus Cristo disse, em João 16, versículo 32, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus Cristo disse isso na noite em que foi traído por Judas. Ele sabia que os irmãos o iam deixar só. Os discípulos, os apóstolos, todos fugiram. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Vemos também em João 8, versículo 29, que Jesus Cristo disse, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai nunca me deixa só. Porquê? Porque eu, Jesus Cristo, faço o que agrada ao Pai. E vemos também em Lucas 23, 46, antes de ele, momentos antes dele expirar o último, digamos assim. Diz assim, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E por isso, o Pai nunca deixou Cristo. E por isso é preciso entender o que é que está aqui a dizer, neste contexto. Vejam, por exemplo, o caso de Josué, capítulo 1, versículo 5, diz, como foi com Moisés, assim serei contigo. Disse ele a Josué, não te deixarei, nem te desampararei. E também lemos isso em Hebreus 13, versículo 5. O problema, queridos irmãos, aqui é um mau entendimento da palavra hebraica traduzida como desampararei. A palavra hebraica é a palavra 05800, azeiav, que tem vários significados. Por exemplo, pode significar afrouxar, ou significar seja, ou renunciar, ou permitir. E daí vem a várias traduções. Por exemplo, em Gênesis 2, versículo 24, falando a dizer, por isso deixa azeiav, a mesma palavra hebraica, por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não é que o homem esteja a desamparar-se e a deixar os seus pais e a negar os seus pais, não, mas simplesmente vai agora estar com a sua esposa. Por isso deixa o pai e a mãe. Veja em Gênesis 39, versículo 6, falando acerca de José. Diz assim, Potifar, tudo o que tinha, confiou. A palavra confiou é azeiav, às mãos de José. Por isso a palavra hebraica, a mesma palavra hebraica foi traduzida para confiar. Vemos aqui que foi traduzida para desamparar, foi traduzida para deixar, foi traduzida para confiar. E por isso temos que ver o contexto. Os tradutores às vezes têm dificuldades em traduções e entendemos porquê. Vejam em 1 Reis, versículo 21. 1 Reis
25, 21 diz: Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. A palavra quer livre é Azayav. Por isso vemos Azayav ser traduzida como desamparaste, em Salmos 22:1, ser traduzida como deixa, em Gênesis 2:24, ser traduzida como confiou, em Gênesis 39, versículo 6, ser traduzida quer livre, em 1 Reis 21:21. Então porquê? Porquê que uma palavra hebraica é traduzida assim de tantas maneiras? E vemos uma certa conexão, livre, deixar, desamparar. Há uma certa conexão no significado aqui. Porquê? Porquê isto? É porque o vocabulário hebraico no Antigo Testamento é muito limitado. Tem um vocabulário hebraico limitado. Só existem cerca de 10.000 palavras, enquanto em grego existem cerca de 200.000 palavras. Então temos que tomar em consideração o contexto total das Escrituras, não só desta secção, mas total das Escrituras, para ver o que seria uma interpretação mais exata. Isto é que se chama o peso das Escrituras. O significado é que Deus, o Pai, temporariamente permitiu, desamparou, isto é, temporariamente permitiu que Jesus Cristo fosse entregue nas mãos de seus inimigos. Porquê? Porquê que o Pai permitiu isso temporariamente? Para Ele sofrer e morrer por nós. Para Ele, Jesus Cristo, redimir, pagar com a sua vida pela nossa vida de pecados. E por isso o Pai permitiu isto temporariamente. Entre aspas, digamos, desamparou. Assim, Jesus, entre aspas, se tornou pecado, entre aspas, por nós. Por isso, ora, isso não significa que Jesus foi um pecador. Não. Nem isso significa que Deus o rejeitou, que Deus Pai o rejeitou. Não. Mas significa que o Deus Pai permitiu isso temporariamente, que Ele sofresse e morresse por nós, e aí se vê o amor de Deus para conosco. Deus, sim, viu o pecado. Viu o pecado de Satanás. Viu o pecado de Adão e Eva. Viu o pecado durante a geração de Noé e o dilúvio. Viu o pecado dos israelitas. Mas Deus odeia o pecado. Não só porque causa dor, sofrimento e morte, mas porque também causou Ele ter que dar o seu Filho unigênito por nós. Até vemos que naquela noite que foi traído, quando Jesus Cristo estava a orar, vemos que ele orou por 3 vezes antes de... e os apóstolos estavam a adormecer aí. O Pai mandou a Jesus Cristo um anjo para confortar a Jesus quando ele estava a orar durante essa noite. E está claro, visto que Jesus Cristo teve que passar por esta experiência, teve que passar por este sofrimento e estas dores,
ele aprendeu em primeira mão, digamos assim, realmente o que é quando nós sofremos. Quando nós temos sofrimentos conosco, com nós próprios, ou os nossos filhos sofrem, nós sabemos, podemos ter a confiança que o Pai e Jesus Cristo sabem o que é isso. Sabem muito bem. E por isso Jesus Cristo e Deus têm carinho, e o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado de defesa, que é Jesus Cristo, atua por nós, porque ele sabe o que é o sofrimento. E por isso vemos aqui que Salmos 22 é uma profecia para nós entendermos o que Jesus Cristo estava pensando. Então vamos continuar agora com o versículo 2 e 3 de Salmos 22. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Porque tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Como sabemos, Jesus orou de noite, orava de dia e de noite, e pediu, se possível, se houvesse outra maneira que tirasse este teste dele, esta provação, esta dificuldade. Mas ele sempre se confiou ao Pai e disse, não a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que o Pai estava no comando. Ele sabia que o Pai tinha que, temporariamente, permitir que isto acontecesse, para nós podermos ser salvos. Veja no versículo 4 e 5 de Salmos 22. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Aqui vê-se uma expressão de completa fé, como Jesus Cristo estava no madeiro, pendurado no madeiro, demonstrando uma completa fé pelo Pai. Depois, continuando no versículo 6. Salmos 22, versículo 6. Mas eu sou um verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. A palavra verme é uma palavra interessante aqui também. É a palavra em hebraico 08438, tolá, que significa um verme escarlate, um verme vermelho. Um comentário conhecido como a base bíblica para a ciência moderna, esse é o título, produzido pela Baker Book House em 1985, na página 73, escrito por um senhor chamado Henry Morris, diz assim, e vou citar: quando a fêmea da espécie de verme escarlate estava pronta para dar à luz seus filhotes, ela prendia o seu corpo ao tronco de uma árvore, fixando-se com tanta firmeza e permanência que nunca mais sairia. Esta é a verme escarlate, a fêmea. Os ovos depositados sobre o seu corpo eram assim protegidos, porque esta fêmea pegava à árvore e estava assim, e depois estes ovos estavam a ser protegidos até que as larvas eclodissem e pudessem entrar em seu próprio ciclo de vida. Quer dizer, os filhotes, quando depois estes vermes, que eram os filhotes, depois comiam o corpo da mãe. O corpo da mãe era o alimento para elas.
Era o pão, digamos assim, o pão da vida para elas, digamos assim, para poderem viver. O resto caía, depois de terem comido isso, o resto caía como escamas brancas como a neve. Conforme a mãe morria, o fluido carmesim, isto é, vermelho, manchava o seu corpo e a madeira ao redor. Dos cadáveres dessas fêmeas, de vermes vermelhos, é que as pessoas usavam corantes escarlates comerciais, é que produziam corantes escarlates comerciais na antiguidade. Vemos aqui que imagem isto nos dá de Cristo morrendo na árvore, derramando o seu precioso sangue para trazer muitos filhos à glória. Hebreus 2, versículo 10. Ele morreu por nós, para que pudéssemos viver por meio dele. Este Salmos 22, versículo 6, onde diz, eu sou um verme escarlate, um verme vermelho, apegado a este madeiro, a esta árvore, vermelho do sangue, porque ele tinha sido batido e a carne tinha sido arrancada dele, digamos assim, estava cheio de sangue no corpo dele. E então vê-se como isso representava simbolicamente Cristo. Por isso é que ele diz, eu sou verme e não homem, nesta analogia. E também outro ponto que mencionei é que depois que os filhotes comiam essa parte da mãe e depois esse era, o resto da comida era como escamas descamadas, caíam no chão como neve, branquinhos como neve. Vejam em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Vemos analogias muito interessantes aqui. E considerem estes 4 paralelos. Primeiro, este verme estava conectado à árvore para morrer, tal como Cristo estava conectado à árvore para morrer. O líquido vermelho sai do verme, representando o sangue de Cristo saindo, né, e ele sendo como se fosse uma pessoa ali vermelha, ali pendurada no madeiro. Terceiro, dá a vida, o verme dá a vida para os filhotes viverem. E Jesus Cristo deu a sua vida para nós podermos ter vida. E quarto, este verme morreu para essa família dele poder viver. E assim Jesus Cristo morreu para a família de Deus, nós, filhos e filhas de Deus, podermos viver. Pontos muito significantes e interessantes, irmãos. Continuando então a ler no versículo 7 e 8, diz, todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas vejam como isto foi que aconteceu, como lemos em Mateus 27, 41 a 43. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo, diziam, salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, se é o rei de Israel, desce agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, então Deus que o livre agora. Se Deus o ama, porque disse, sou filho de Deus. Queridos irmãos, vemos a profecia aqui a ser cumprida. Estes salmos que apontavam para Cristo estavam a ser cumpridos. Veja no versículo
9 e 10. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Então vê-se aí que ele foi concebido pelo Pai milagrosamente, mas também vê-se que os pensamentos de Jesus Cristo estavam também na mãe dele. E é possível que neste momento, nesta sequência de eventos, foi quando Jesus Cristo disse, que lemos em João 19, versículo 26 a 27. E ele disse, devemos ler aqui João 19, 26 a 27. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Vê-se então que Jesus Cristo, possivelmente neste momento de recitar este salmo, tomou esta consideração pela sua mãe. Continuando a ler, no versículo 11 e 12 de Salmos 22. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercam. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Bazã é uma área muito rica agriculturalmente e os touros lá eram um tipo de género muito forte e muitos fortes. Mas aqui vê-se uma profecia dos soldados romanos, que eram pessoas fortes, em boas condições físicas e brutais como touros. Continuando então a ler no versículo 13, Salmos 22. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Estes touros, estes soldados romanos, o rasgaram, o despedaçaram, como um leão despedaça a sua presa. A carne de Jesus Cristo foi despedaçada, como quando um leão está a comer carne, arranca e come. É uma coisa muito interessante para ver, se puder ver um filme acerca disso, pense como Jesus Cristo sofreu. Vemos aqui o sofrimento de Jesus Cristo. No versículo 14, continuando, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Jesus Cristo estava desidratado. Os seus ossos, imaginam, estando ali pendurado, o peso do corpo a puxar, estava a desconjuntar estas junções aqui, as dores nos ombros e nos ossos, que seria uma coisa inimaginável para nós. Inimaginável. Vejam, por exemplo, em Êxodos, capítulo 12, versículo 46, que diz, numa casa se comerá, isto é o Cordeiro Pascal, e não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. E por isso vemos, os ossos estavam desconjuntados, mas não foram quebrados. João 19, versículo 33 diz, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Quebraram os outros, mas não a ele. Os seus ossos não foram quebrados. E continuando então a ler em Salmos 22, versículo 15. A minha força se secou como um como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Você já alguma vez teve em condições que a sua língua está colada ao paladar e os lábios estão
tão colados. Eu, quando durmo, tenho uma máquina para evitar eu ressoar, porque sofro de uma coisa que se chama continuamente a acordar porque estou a ressonar. Então tenho uma máquina que se chama CPAP, que é uma ação de ar contínuo aqui no nariz, e às vezes, por uma razão ou outra, bem, de uma maneira geral, fico com a boca muito seca, mas às vezes, em certas manhãs, acordo com a boca e a língua tão seca que nem consigo abrir a boca, nem consigo mover a língua do paladar, porque é como se estivessem coladas, porque está tão seco. E por isso, eu entendo o que Jesus Cristo estava aqui a sentir, neste caso, em parte, acerca disso. Porque diz, a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. E por isso, vemos que Jesus Cristo estava com sede. Veja então em João 19, versículo 28, que diz assim: agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Ele estava a recitar este Salmo 22 e estava a cumprir esta Escritura e disse: estou com sede. E depois continuando no versículo 16. Pois me rodearam cães. Isto é, cães selvagens. Não são os cães domesticados, não, são cães selvagens, cães mesmo selvagens. Não sei se já vimos, eu às vezes vou à selva e vemos estes cães selvagens, são cães muito perigosos. E diz assim, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Queridos irmãos, traspassaram-me as mãos e os pés. Quer dizer, usaram estes pregos e traspassaram, provavelmente aqui no punho, porque senão aqui rasgava, talvez no punho, assim, nestes ossos aqui. E os ossos assim estavam desconjuntados, estavam todos assim fora do seu lugar. Mas o ponto interessante aqui, irmãos, é que no tempo de David, que isto foi cerca de 1000 anos antes de Jesus Cristo morrer, no tempo de David, no tempo em que Salmos 22 foi escrito, o método de morte via crucificação ainda não tinha sido inventado. Mas este salmo já estava a predizer que isto ia acontecer. E por isso imagina as pessoas que estão presentes, que sabem este salmo, que ouviram Jesus Cristo e que estão a ver estas ações dele dizer amém e de ele dizer eu tenho sede, e estão a ver como estão a tratá-lo ali à volta, como o corpo dele está vermelho, e estão a recitar mentalmente, estão a seguir com Cristo este salmo. Certamente, se você estivesse lá, e se você estivesse a recitar isso, e você estivesse a olhar, a ver Cristo, eu só posso dizer que você estaria arrepiado. Seria um sentimento enorme a ver isto. E então, quantas dessas pessoas que estavam ali a ver isso, é que provavelmente foram desses 3.000 que foram batizados no dia de Pentecostes? Porque viram isto, foram testemunhas disto, e tocou-lhes no coração.
Então, continuando a ler no versículo 17, Salmos 22. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Talvez pela carne ter sido arrancada dele ou coisa assim, é como que os ossos estavam visíveis em certas partes do corpo dele, até possivelmente na caixa torácica, via-se as costelas. Vejam em Isaías 52, versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer. E a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Ele estava desfigurado, irmãos. Então, continuando a ler no versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam só sortes sobre a minha roupa. Imagine, Jesus está ali na cruz, no madeiro, a sofrer. E os romanos estão a tirar sortes a ver quem é que vai ficar com a roupa dele. Lê-se isso em Mateus 27, 35. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para verem qual seria a parte de cada um. Outra profecia cumprida. Jesus Cristo veio para cumprir a lei, os profetas e os salmos. O que estava predito acerca dele foi realizado. Ora, isso não quer dizer, como sabemos, repetindo, quando diz que Jesus Cristo cumpriu a lei, que não está a dizer que não precisamos de obedecer a lei. Porque ele não veio para abolir a lei, mas para a cumprir, para realizar o que estava predito acerca dele na lei e nos profetas. Continuando então a ler no Salmos 22, versículo 19 a 21. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. E aqui está, vê-se, Jesus Cristo está a morrer e está a pedir a Deus pela salvação. E nesse momento vê-se a confiança de Jesus Cristo. Porque a partir daqui, o tom do salmo muda. Muda para um tom de grande confiança. Porque diz, e sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. E versículo 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Nós somos os irmãos. Nós somos a congregação, a Igreja de Deus. E por isso o tom muda para um tom de grande confiança em Deus e paz. E continuando então a ler no versículo 23 a 27. No versículo 23 a 27. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. O que estamos a ver aqui é o fruto, é o resultado do sacrifício de Jesus Cristo. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito. O teu pai não desprezou isso, nem ocultou dele o seu rosto, como lemos isso um bocadinho adiante, à frente, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O ouviu.
o Pai não o desamparou. Ele temporariamente permitiu que isto aconteça para nós sermos salvos. De ti vem o louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Jesus Cristo vai cumprir as promessas que fez. Os sofredores, versículo 26. Isto é, os mansos, aqueles que são maleáveis, aqueles que estão prontos a serem submissos e a fazer o que Deus quer que nós façamos, hão de comer e fartar-se. Sim, os humildes, os que se arrependem, os mansos, os que buscam a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, aqueles que são pacificadores, que são sinceros do coração, esses vão comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Agora aqui o Senhor está a falar de Jesus Cristo, como vamos ver daqui a pouco. Louvarão o Senhor os que o buscam. Nós, quando entendemos isto, vamos louvar a Jesus Cristo. E ao Pai, está claro. Mas aqui devemos estar a falar especificamente de Jesus Cristo. Os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Versículo 27. Lembrar-se-ão do Senhor. Sim, vamos nos lembrar do que Jesus Cristo fez. E eles se converterão. Vamos nos converter ao Pai, a Cristo, a Deus, os confins da terra. Sejam de onde as pessoas vejam. Não é só israelitas, gentios, de todas as nações. Vão se converter. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Todo joelho se dobrará perante o Filho. Todo joelho se dobrará a ele. Isso é o que lemos em Filipenses. Vejam o que ele fez. E porque ele fez, todo joelho se dobrará a Jesus Cristo. Pois do Senhor, o Senhor Jesus Cristo é o reino. Foi dado a ele o reino. Foi dado a Jesus Cristo o reino. Sim, a última trombeta, a vinda de Cristo. Vai ser dado a Jesus Cristo o reino, para reinar na terra e trazer paz a este mundo terrível, queridos irmãos. Pois do Senhor, Jesus Cristo é o reino. É Ele quem governa as nações. Vai ser Jesus Cristo que vai vir para a terra e vai governar as nações. E nós, como os seus reis, debaixo dele, que é o Rei dos Reis, e como os seus senhores, debaixo dele, que é o Senhor dos Senhores, nós o vamos servir. E por isso vemos aqui uma mudança de atitude ou de posição no Salmo. Porque inicialmente está a falar do sofrimento de Jesus Cristo, mas aqui agora estamos a ver o resultado do sacrifício de Jesus Cristo. O resultado, o que vai acontecer por causa deste sacrifício. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, perante Jesus Cristo. Nos vamos prostrar. Até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Isto é, os nossos filhos e filhos dos nossos filhos, e netos, bisnetos, trisnetos o servirão. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Vai-se falar acerca de Cristo às gerações vindouras. Gerações que ainda não nasceram. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão o que foi ele quem o fez. Foi ele quem o fez. Foi Jesus Cristo que sofreu e cumpriu e fez isto. Ora, a palavra fez, quem o fez, é outra palavra interessante, que é do hebraico 06213. 06213. Ouçou. Quer dizer que o fez
que o completou. Que o completou. Isto é, o que consumou. Vejam então em João 19, versículo 29 a 30. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num hisope, lhe chegaram à boca. Lembram-se que na cerimónia em Êxodo 12, na Páscoa, quando a Páscoa foi introduzida, tinham que matar aquele cordeiro e tinham que pôr o sangue nas ombreiras da porta e na vega. O que é que usavam para pôr o sangue? Hisope. Hisope. E aqui, pondo este vinagre numa esponja e pondo-a num hisope, lhe chegaram à boca de Jesus Cristo. Vemos aqui o simbolismo disto, queridos irmãos. E quando Jesus Cristo tomou o vinagre, disse: está consumado, está feito, está completado. Um sinal, um grito de guerra, de vitória. Completei, está completado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Que é exatamente a conclusão de Salmos 22, versículo 31. Que foi ele quem o fez, quem o completou, quem o consumou. E então esta palavra consumado em grego, é a palavra 5055, teleo, quer dizer, está completado ou está pago. No tempo romano, punham um carimbo, teleos, está pago. É como um recibo, tem um recibo, ou uma nota fiscal, depois põe um carimbo, está pago, completamente. Teleos, está consumado, está pago, está completado. Agora o plano de Deus está seguro. Que beleza, irmãos. Espero que este estudo de Salmos 22 tenha dado a vocês um entendimento melhor do sofrimento e sacrifício de Jesus Cristo. E como foi necessário que o Pai permitisse isso acontecer, sim, temporariamente, para nós podermos ser salvos. Mas que benção e graça de Deus é o Cordeiro Pascal para nós. E depois temos, como se fosse assim uma música, pois os salmos, ao fim de contas, são música. Temos aqui um segundo movimento desta música, que é o Salmos 23, que acerca a dizer que ele é o pastor. E depois no Salmos 24, ele é o Rei da Glória. Que dias gloriosos serão quando o Rei da Glória virá, mas quando lemos em Salmos 24, vê-se que é o Rei da Glória a entrar no trono de Deus. O Rei da Glória.